aí tem a relação direta com o aquecimento. Sim, Aquecimento global. se 2 tardes, 3 tardes, nós tivemos na época do florescimento do café, setembro, outubro, e depois das primeiras chuvas, temperaturas, ondas de calor acima de 32 graus, ao aborto floral, forma aquelas flores chamadas estrelinhas do café. E isso faz com que a produção Ali já caia. não nasce mais café. Né? Essa região... E aí o café vai para onde, professor? A tendência é buscar que regiões? Ele migra para as regiões mais frias. Mais frias, vai descendo. Subindo, né? Cada 100 metros de altitude, a temperatura média descendo diminui. no mapa, teria que ir mais para o sul daí? Sim, para o sul em direção ao Paraná, sul do Paraná, e para leste, em direção às áreas altas de Minas Gerais, sul de Minas. Aí vai pro... Aí sim, café de primeira linha, não vai haver problema com essas regiões, Mogiana, por exemplo, vai continuar produzindo café arábica, nós estamos falando em café arábica, sem o menor problema. Agora, claro, a cultura procura o melhor clima para se expressar e tal, e é normal que se busque isso. Agora, algumas regiões vão perder a possibilidade de produzir qualquer coisa, ou não? Nordeste, a situação mais preocupante é o Nordeste. Por exemplo, o Rio Grande do Sul, que é frio, poderia até produzir café numa situação de clima muito mais quente, né? Mas o Nordeste vai produzir o quê? Nada, infelizmente nada, porque o pouco que se produz lá, inclusive mandioca, a tendência do Nordeste, na realidade, é uma desertificação quase que completa. Porque imagine uma subida de temperatura de 3 graus. Vamos num imaginar, clima que já né? tem uma temperatura muito clima alta. que já tem uma temperatura elevada e uma seca elevada. O problema é, quando chove, a temperatura automaticamente diminui. Nós dividimos a energia entre água, evaporação e aquecimento. O Nordeste não tem água e a tendência é ter menos água. E com o calor também a evaporação é muito maior, quer dizer, não sobra água. Quanto mais quente, maior evaporação. Então, a perspectiva nordestina é muito ruim. E as providências têm que ser tomadas já. Porque não somos nós que falamos isso, é o mundo que fala isso. É um exagero, professor, quando se fala assim que a Amazônia poderia vir a ter uma vegetação semelhante à do Cerrado, por exemplo, perderia aquela exuberância, aquela floresta viçosa. Com o aquecimento, é um exagero isso ou não? Se os cenários futuros, veja, eu estou falando cenário e não previsão. Não existe previsão de clima, de aumento de temperatura. Sim. Existem os cenários que significam... Possíveis. Se tudo continuar como aconteceu no último século, se nada mudar, o cenário vai ser ruim. Então, se os cenários se confirmarem, nós teremos o leste da Amazônia, principalmente, o que o colega nosso, Carlos Nobre, chama de savanização. Ou seja, há uma tendência de que a vegetação realmente passe a ser fique semelhante à do Cerrado, savanizada. Algo parecido, sim. Isso é a perspectiva. Bem complicada a situação, né, Miguel Daoud? Pois é, Irineu, eu tenho uma visão não diferente deles, mas eu tenho uma visão em que eu percebo que há uma tremenda confusão, principalmente no Brasil, entre clima e agricultura. A agricultura não é responsável pela mudança climática do país. Quer dizer, hoje ela sofre os efeitos. Né? Ela também sofre os efeitos. Pelo que nós observamos, a questão do clima está ligada à liberação de carbono, principalmente do CO2, né? Queima de floresta. A queima de floresta e também do petróleo. Eu acho que o mundo consome hoje em torno de 83 milhões de barris de petróleo, né, por dia, perdão. E isso é uma quantidade muito grande de carbono na atmosfera que acaba mudando todo o clima. A agricultura no Brasil, ela sofre, porque estudos mostram que o desmatamento, desde que feito com cuidado ou de determinadas formas, ele não afeta, não que eu seja favorável ao desmatamento, não é isso. Sim, mas pode ser controlado. Ele pode ser controlado e não afeta. Agora, uma outra coisa com relação ao Nordeste, o que nós percebemos no Brasil, que ainda não se pensa nisso, é você adaptar essas áreas a determinadas lavouras. Porque o Brasil tem uma extensão territorial muito grande e, portanto, há uma migração, né, de determinadas culturas tendendo a ir para o norte, né? E aí você tem
o desmatamento da Amazônia. Sim, a soja na Amazônia, por exemplo. A soja na Amazônia. Daúde, vamos falar mais sobre isso no próximo bloco. O tempo desse bloco já está esgotado. Vamos para o intervalo e já voltamos. Muito bem, estamos voltando com o nosso Bancada Rural aqui no estúdio do Canal Rural em São Paulo, recebendo esta noite Miguel Daúde, analista econômico do Canal Rural, o presidente da Sociedade Nacional de Agricultura, Otávio Melo Alvarenga, agora vamos pronunciar o nome completo, e o professor Hilton da Silveira, da Unicamp, estudioso de climatologia e especialista em agrometeorologia. Começamos aqui falando do clima, o clima político, o tempo, a meteorologia, mas o Daúde tem uma pergunta a fazer, né, Daúde, ao professor Otávio, né? Exatamente. Hoje, essa questão do clima, um dos pontos que ela aguça a discussão é a questão do direito agrário, de reformas que deveriam ser feitas para adaptar a essa realidade. O senhor, me parece que é um estudioso disso. Como que o senhor vê o governo nesta área, se há boa vontade em tentar resolver essas questões no sentido de colaborar com o próprio zoneamento e o próprio meio ambiente?